maravilha estar aqui de novo com vocês. Mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora, nesse instante. E eu estou muito empolgada para conhecer a empresa de hoje. Já vou apresentar para vocês, tem muita história para contar. E muito obrigada a você que vem acompanhando todos os nossos episódios aqui no nosso canal. Mais de 130 mil inscritos, inclusive. Muito obrigada. Se você que está chegando agora e não conhece o nosso conteúdo, aproveita, depois desse podcast, inclusive depois desse episódio, para conhecer um pouco mais das reportagens do mundo empresarial, do programa, inclusive, que vai ao ar aí todos os domingos pela Rede TV, pela VTV SBT e também pela TV Cultura Paulista. Dá uma olhada aí nos outros episódios também do podcast, tem muita história bacana pra gente assistir junto, pra gente compartilhar aí com você. Tem muita história bacana, muita trajetória que vale a pena você conhecer de pertinho. E, obviamente, se você não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você receber realmente todo o nosso conteúdo aí de primeira, tá? Que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você também acompanhar tudo com a gente. E hoje nós estamos tendo a honra aqui de receber uma família incrível, com mais de 30 anos aí de trajetória, muita história para contar no nicho aí, no ramo da odontologia, da Nato Odontologia Total. Eles são aqui da cidade de Itu, inclusive, E estou tendo a honra de conhecer aqui o Eric, inclusive, o senhor Adolfo e o Fábio. Uma família fantástica que realmente trabalha aí nesse ramo da odontologia. E, gente, tem muita história pra gente conversar hoje, né? Tem, bastante coisa. É a parte da administração, que o Fábio cuida aí da indústria e tudo mais. Tem todas as histórias que eu quero conhecer um pouquinho mais aí de forma profunda, do senhor Adolfo. Com certeza. E também a sua parte, Eric? A minha parte é mais clínica, também envolve gestão e eu estou preparando a próxima geração aí para assumir. Porque a família toda é envolvida nessa história. E trabalhar em família não deve ser muito fácil, Então a gente também tem algumas histórias para contar. Tem muita coisa, Mas vamos começar pelo começo, então? Sim. Muito obrigada, principalmente, por vocês estarem aqui, por darem essa oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais da história aí de vocês, da trajetória. Obrigado a vocês. É sempre muito bacana a gente ter essa oportunidade, porque a gente sempre aprende um pouco. Eu sou da área de comunicação, vocês são da área de odontologia e, teoricamente, são áreas completamente distintas. Como assim? Um acaba acrescentando na vida. Sempre a gente acaba somando um pouco na vida um do outro, Então, muito obrigada pela presença, pela oportunidade de vocês estarem aqui. E agora, quero entender um pouquinho mais como que foi essa estrutura mesmo, assim, familiar de vocês, Já que estamos aqui com o pai e os filhos. Quero entender como que foi. Acho que eu vou começar pelo senhor Adolfo, Sim, que acho que foi o precursor de tudo isso. Como que foi a sua infância, senhor Adolfo? O senhor sempre quis empreender? Como que o senhor se descobriu nessa área da odontologia? Não podia ser diferente. A história precisaria começar por mim mesmo. Eu acho que é começar do comecinho. Vamos lá, é assim que eu gosto. O único emprego que eu tive na vida foi na companhia telefônica, onde eu trabalhei 13 anos. E eu fiz odontologia à noite, porque eu precisava fazer um curso que fosse gratuito e à noite para viabilizar minha progressão profissional. Então eu fiz odontologia à noite, de 1971 a 1976. Eu casei em 1971, no primeiro ano de faculdade. Portanto, que corajoso! Quando eu me formei... Que corajoso! Quando eu me formei, eu já tinha 2 filhos, a Kelly, que não está aqui, o Eric, e o Fábio estava na barriga da mãe dele. Então, foi quando eu fiz um acordo com a companhia telefônica e montei meu primeiro consultório, porque eu fui indenizado pela companhia telefônica, montei o primeiro consultório, onde eu atuei durante bastante tempo. Meus filhos estavam crescendo, o Eric passou a ser o meu auxiliar de consultório e por sugestão minha, fez odontologia à noite. Então, quando ele se formou, ele já tinha alguma experiência odontológica, E isso aconteceu também com o Fábio, quando fez odontologia, também fez odontologia à noite. Foi meu auxiliar, enfim. Já estávamos no início da formação de um grupo familiar na odontologia.
em 1979, eu comecei a estudar implantodontia. E, para minha felicidade, eu me apaixonei por isso, envolvi meus filhos, que também passaram a focar a implantologia, e assim foi. Montamos uma clínica em 1992, uma clínica grande, onde nós começamos, o Eric já era formado, o Fábio ainda não. Começamos a dar cursos de implantodontia, recebíamos colegas do Brasil inteiro, porque a implantodontia chamada óssea integrada estava se iniciando, e isso durou 35 anos. Meus filhos incorporaram os cursos, e aí vem os nossos cursos por várias cidades do estado, do país, e inclusive no exterior, onde nós já demos aula também. E as coisas foram evoluindo até que nós decidimos concentrar os esforços em uma clínica própria. Construímos a Nato aqui em Itu, e então toda a nossa atividade passou a ser executada na clínica onde hoje nós atuamos. Que resumo maravilhoso, hein? Meu Deus! O senhor é formado em comunicação, senhor Adolfo? Não é possível. Deve ter sido também. O senhor deve ter escapado, deve ter feito faculdade de comunicação de dia, porque não é... Porque fez, né? Ele fez odonto à noite, deve ter feito alguma coisa do tipo, redação, que, né? Fala muito bem. Na verdade, a gente deu aula durante 35 Professor, anos, né? Então talvez criou o hábito. Professor, não adianta. Quem tem esse dom, né, de passar o conhecimento, né, assim, perdão a brincadeira, né, mas quem tem o dom de passar o conhecimento para frente, né, tem essa didática, se comunica muito bem, é automático. A gente acaba se envolvendo, né, nessa história. Mas foi um elogio, viu, seu Adolfo? Obrigado. Agora, mas a pergunta, assim, que eu gostaria que o senhor respondesse aqui pra gente é: o senhor sempre quis empreender? Sempre foi algo que que existia dentro do senhor ou não? Que foi? Eu sempre quis aprender. Boa. Por conta disso, você acaba tendo oportunidades de vir a empreender. Então, tudo começou no aspecto empresarial. Tudo começou quando eu fui aos Estados Unidos fazer um curso de implantodontia óssea integrada. Quando eu voltei, um amigo meu de faculdade, que trabalhava no Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, conhecia um pesquisador de lá do ITA, que estava desenvolvendo um sistema de implantes, e me indicou para auxiliar na criação desse sistema de implantes. E eu então tive a tarefa de levantar o que estava acontecendo pelo mundo em termos de implantodontia, e criamos, ainda que aquele embriãozinho do que somos hoje, mas um sistema de implantes que ficou no mercado durante 10 anos. Os sócios dessa empresa, chamada Carbon Tech Materiais Especiais, brigaram entre si, e eu acabei ficando com um dos sócios. O outro criou uma empresa de implantodontia, que hoje seria concorrente, mas nós nos consideramos amigos. E então eu percebi que alguma coisa não ia dar certo, eu ficando com um empresário que não era da área. Meus filhos já eram formados, nos reunimos em família. Não, eu ainda estava na faculdade. Estava na faculdade ainda? Estava no terceiro ano. Bom, enfim, nos reunimos em família. Olha, está tendo essa oportunidade. E o que vocês acham? Vamos montar uma fábrica? Vamos montar uma decisão. Que decisão, hein? Decisão, o Fábio, ele explica bem o que é essa decisão. É a coragem dos ignorantes. Muito bom. Não sabendo a briga que você está comprando, você mas acha que você dá conta. Vamos lá. Mas é assim que acontecem os grandes negócios e as grandes empresas surgem dessa maneira mesmo. Nós não tínhamos ideia do que viria do mercado que vocês estavam realmente entrando, onde né? Nós estávamos entrando. O Brasil estava se iniciando nessa área também, todos investindo, enfim. Tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Sim. As coisas foi antes do real, inclusive. Do plano real, a gente, 3 dentistas montando uma indústria. Pois é, foi uma loucura. Hoje, o que o senhor acha dessa sua atitude? Olha, o Fábio é o que melhor define. Coragem dos ignorantes. Nós não tínhamos ideia. Era um sonho, e a gente não tinha ideia, não teve
A hora que você fala do empreendedorismo, se tinha um business plan, se tinha... Não tinha nada. Tinha um dia depois do outro, que leão a gente tem que correr hoje. Até porque quando a gente fala de empreender, a gente não tá falando só da área que vocês entendem como técnica, né? Da área que vocês atuam. Empreender é muito mais do que isso. Você tem que ter conhecimento de tudo, né? Administrativo, financeiro, jurídico e assim sucessivamente, né? Então é um desafio muito grande. Foi a nossa ignorância. Achar que por conhecer de implante, tanto é que na nossa conversa foi... Meu pai já fazia implante há alguns tempos, já trabalhou nessa indústria há 10 anos, a gente conhece os clientes, eu conheço tudo do produto, a gente tem tudo que precisa. Tudo vai dar certo. E deu. No final deu, né? Deu. Deu depois de muita luta, muitas noites sem dormir, muitos compromissos, enfim, a luta foi brava. Eu imagino. A nossa formação odontológica, do ponto de vista administrativo, é muito falha. Então, a gente veio de um consultório, administrava os pacientes, o consultório em si. Normalmente, o dentista não tem essa formação, não tem esse conteúdo, mas partimos para um negócio maior, industrial. A gente já não tem o conteúdo para administrar o próprio consultório. Né? Então, se você pensar na parte regulatória, contábil, tudo aquilo que você vai ser obrigado a exercer na gestão do seu consultório, você não foi treinado para isso. E, teoricamente... Talvez isso fosse necessário até na faculdade, né? Concorda? Sim, porque é o que a gente estava conversando ali nos bastidores. Sim. A maioria, né? Pelo menos grande parte, né, dos dentistas que a gente conhece, das pessoas que são formadas em odontologia, elas têm esse objetivo, podem não ser no começo, né? Pode não ser ali no início da carreira, mas tem o objetivo de trabalhar por conta, de ser autônoma mesmo, né? Sim. Esse é um grande foco. E não tem essa informação na faculdade, zero. E depois tem toda um peso, né, legal, jurídico, que você não pode alegar desconhecimento. Então você se forma, você tem que atender toda a parte regulatória de Anvisa, os consultórios são regulados, né, pela Anvisa, você tem toda a parte jurídica contábil, que você também não pode alegar desconhecimento, mas ninguém nunca te treinou para isso. Ninguém nunca ensinou, né, sobre exato. isso. Não se tem essa parte, né, de como empreender dentro do segmento de vocês. E para mim, na Odonto é um dos motivos que a franquia cresce. Porque a partir do momento que você tem um guarda-chuva, que o dentista se sente sozinho nesse mundo, né, de gestão, ele se abraça em alguém para que juntos consigam atender essas prerrogativas que nunca foi treinado para isso. E o que vocês acham, assim, dessa parte da formação mesmo, né? Porque a gente sabe que existem excelentes faculdades, né? Excelentes cursos, né? De formação e tudo mais. Mas a gente sabe também que a parte técnica, ela não é tudo. É mais um dia a dia, na hora que você coloca a mão na massa mesmo, que você realmente vai aprender e vai, né, se desenvolvendo como profissional. Porque na parte teórica é um negócio meio complicado, né? O que vocês acham, assim, Eu costumo dizer que falta? A escola norteia o aluno. Eu tive uma boa formação, inclusive ao contrário do que o Fábio comentou, há 60 anos eu tive economia dental. Hoje não existe na faculdade essa formação. Vou até chorar. Mas eu tive isso aí, compreende? Então, essas licenças que são necessárias, etc., como conduzir o consultório financeiramente, que caminhos você precisa tomar, isso na área de gestão, que eu nem sabia que chamaria de gestão um dia, né? Na verdade, era administrar a empresa, né? E tanto que a formação é administrador de empresa. E na questão do conhecimento odontológico, eu também acredito que eu fui bem orientado. Entretanto, assim como outras áreas da saúde, medicina, por exemplo, não existe um ponto de parada. Sim. O estudo é contínuo. E quanto mais você estuda, obviamente, mais você acaba não dominando, mas tendo mais facilidade nas soluções que se apresentam no consultório. Desenvolvendo novas habilidades. Quando eu comecei implantodontia, em 1979, o implantodontista era tido como charlatão. Tanto que eu vim nesse ano, eu vim para Itu, para morar em Itu com os meus filhos, nós somos paulistanos, e nós éramos vistos como enganadores. Que horror! Por quê? Então, olha só,
o índice de sucesso nessa época na implantodontia, de cada 2 implantes se perdia um. Ou seja, o índice de sucesso era 50%. Um índice de sucesso extremamente baixo. E se atribuía o insucesso à prótese dental. O implante é uma cirurgia pré-protética. Ele prepara para que o paciente venha a ter uma prótese fixa ou removível. Então, se atribuía esse baixo sucesso à prótese. Então, em 1986, eu terminei um curso de prótese dental. Então, eu tenho especialidade também em prótese dental. A implantodontia nem era reconhecida como especialidade ainda. Ela só veio a ser reconhecida como especialidade em 1990. Eu faço parte dos primeiros 15 dentistas que foram avaliados e receberam do Conselho Federal de Odontologia o título de especialista em implantodontia. Ou seja, então tem uma série de coisas que não é que aconteceram por acaso. Aconteceram porque nós estávamos preparados para aquilo, para que acontecesse aquilo. Nenhuma empresa contrataria uma pessoa para desenvolver um sistema de implantes se ela não demonstrasse algum conteúdo que pudesse ser útil para aquela empresa. Uhum. Então eu digo que não existe sorte, existe preparo com oportunidade. E assim foram acontecendo ao longo do tempo, as oportunidades foram aparecendo. No curso de prótese eu conheci um professor, meu mentor, na área de lecionar, Hamilton Navarro. Ele era professor de prótese e achava uma loucura quem fazia implante. No fim, ele era diretor clínico... Não faz muito sentido, mas tudo bem, né? Não, ele era diretor clínico da Escola de Aperfeiçoamento Profissional da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. E me convidou para ser professor de implantodontia. Então, foi ele que me lançou na área de implantodontia, onde eu, depois, juntamente com meus filhos, nos dedicamos durante 35 anos. Mas eu acho que tem um fato, Laísa, que é interessante, que é por que metade não dava certo? Porque o conhecimento daquela época era limitado para a tecnologia daquela época, não é? Sim. Então, assim, não se conhecia o fenômeno da osseointegração. Então, os implantes que eram perdidos eram atribuídos a qualquer outra coisa, que não sabiam o motivo, porque a tecnologia não permitia entender o que acontecia de fato. E o conhecimento também era escasso. À medida que o conhecimento evolui, as verdades mudam. Sim, né? Então, com certeza. Assim, hoje, o implante tem 98% de sucesso. De cada 100 implantes que você instala, você vai perder 2. Antes eram 50%, né? Então, assim, mudou significativamente a posição da implantodontia, sem dúvida. Por isso que hoje ela tem esse status muito mais assertivo do que tinha no passado, que era essa conotação de charlatanismo. E é interessante, o que o Fábio está falando é uma verdade. A metade dos implantes que a gente perdia, não sabia exatamente por que perdeu. E hoje, guardadas as devidas proporções, a coisa se mantém, porque os 2% que a gente perde, o paciente pergunta, mas por que perdeu? Olha, quando eu souber, eu te explico. Eu vou estudar, né, obviamente, para entender, para te dar uma explicação. E hoje a gente sabe que tem uma inter-relação somática, ou seja, com o corpo em geral, a saúde, enfim, vários aspectos do paciente que levam à perda e a gente nem sabe que ele é possuidor. Cada organismo é um organismo, né? Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço da família, inclusive, né, da minha família, que passou por esse... Né, teve essa necessidade de realizar implantes e tudo mais, e tem uma dificuldade muito grande de cicatrização, de permanência e tudo mais, porque já é uma pessoa diabética e ainda tomou muito antibiótico quando era jovem, né? E o antibiótico acaba, enfim, trazendo algumas consequências, o excesso, né? Não sei se isso é verdade, mas é o que a gente ouve falar até hoje, né? Em relação à parte odontológica. Faz sentido? Faz. Todo remédio é uma droga. Uhum. E se depende da quantidade, tá certo? Tudo pode ser prejudicial, como pode ser benéfico. Então, a droga, em determinada quantidade, ela cura, em outra quantidade, ela destrói. E o antibiótico
É assim também. É bom tomar antibiótico? Não é, mas é melhor tomar e combater uma infecção do que não tomar, na verdade. Porque ele ataca vários outros órgãos. Então, e aí foi uma pessoa que teve vários problemas, né? Com essa parte, demorou para conseguir encontrar... Que entrou nesses 2%. Que entrou nesses 2%, exatamente. E qual a interação que o organismo faz depois de ter passado por todo esse histórico, né? Muitas vezes a gente não sabe, porque a verdade de hoje está limitada à tecnologia de hoje. Talvez daqui 10 anos, você saiba, hoje é difícil identificar porque perde esses 2%, porque a biologia não é exata, né? Ora se explica, ora não, e algumas situações não se explica, porque a gente não entende toda a interação do corpo humano. Mas a gente vai conseguir chegar lá aos pouquinhos, né? A medicina avançou muito, né? A internet ajuda muito hoje em dia também, né? Na busca por informações e tudo mais. Então, eu acho que toda essa parte tecnológica veio auxiliando muito em diversas áreas, né? Um dos riscos, obviamente, que a implantodontia apresenta é o cirúrgico. Então, a digitalização hoje está criando a implantologia digital. Hoje, você faz uma reprodução dos maxilares do paciente, imprime, estabelece um guia para colocar os implantes orientados por uma tomografia nas melhores posições possíveis. E isso é a área do Fábio, a área do Eric, que eu provavelmente não passe a utilizar por conta da minha idade, que não tive Atari. Para mim, as coisas digitais são mais difíceis, mas certamente será dominado bastante pelo Eric e o filho dele. Sim. Que é a geração que está vindo aí, né, Eric? Tá vindo aí. É interessante, eu participei no início da fábrica na escolha da máquina. Queria usinar os implantes, né? Acho que o Fábio nem chegou aí nessa aí, que eu fui com um primo nosso lá que mexia com essa área. E o que eles falaram, que o CAD/CAM que estava sendo introduzido, né? Que era a manufatura assistida pelo computador e o desenho assistido pelo computador, foram introduzidos para diminuir a dependência de um operador que tivesse muita habilidade. E é o que está acontecendo na odontologia, né? Algumas dessas tecnologias estão entrando para diminuir a dependência do operador, né? E tornar o processo mais seguro. Hoje a gente depende muito da nossa habilidade individual, né? O tempo que meu pai tem de clínica, eu também estou há 30 anos aí praticamente atuando. Então a gente tem uma habilidade que demora para desenvolver. E com o auxílio dessas tecnologias, a gente consegue abreviar esse tempo, né? Também com uso tanto na clínica como no laboratório. Mas eu acho que é uma característica de todas as áreas, né? Sim. Pegar a sua área, jornalista. Quanto tempo você levou para fazer uma boa redação? Hoje o ChatGPT, eu que sou dentista, consigo fazer uma redação. Não é verdade? Olha, na verdade a gente não precisa nem chegar, viu, Fábio, nesse ponto da tecnologia, né? Porque tem muita gente da minha área de comunicação com medo, né? Meu Deus, eu vou ser substituído e tal. Eu não acredito muito nisso, eu acho que a tecnologia ela veio realmente para agregar muito. Mas quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2009. E eu me recordo muito bem que eu entrei, a gente começou as aulas assim oficialmente em março, né? Depois do carnaval, aquela coisa toda, né? E aí, em maio, caiu o diploma, né? Caiu a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Aí meu pai, né? Meu senhor querido pai, amado, chegou pra mim e falou assim: filha, você tem certeza que você vai continuar fazendo uma faculdade que não precisa, né? Assim, de graduação para você conseguir o registro depois de jornalista? Falei, tenho. Sim. Então, olha o desafio, né? Naquela época já tinha, assim, não da parte tecnológica, mas enfim, desafios todas as áreas enfrentam, Sim. né? E eu acho que a odontologia está nesse momento muito parecido, onde as tecnologias encurtam essa habilidade manual, porque ela te dá uma série de mecanismos, mas que jamais vai fazer sozinho o que o homem faz. Exatamente, eu acho ele faz um pedaço, ele aumenta sua produtividade, ele melhora a sua eficiência, você consegue produzir mais, você erra menos, mas ele nunca vai te substituir. Não, principalmente na área de vocês, né? Saúde, que é bem... literalmente, assim, precisa do ser humano ali, né? Precisa do manual mesmo. Uma máquina faz o trabalho de 100 homens. Mas 100 máquinas não fazem o trabalho de um homem criativo.
Olha isso. É verdade. É verdade. Então sempre vai ter espaço para aquele que é mais criativo, tem mais ideias. Visionário, exatamente. Né? Sempre vai ter o visionário. Elon Musk tá aí. Mostrando, né? Só. Que chegando esse rapaz aí. Meu Deus do céu. Você abre, né? Você vai ver as notícias internacionais, o cara tá sempre envolvido em todas, né? Todas. É inacreditável. E fazendo o que ninguém achava que era possível fazer, né? Ele acabou com a frase. Ele acabou com a nossa frase principal aí, né? De motivação, que a gente usava, sempre usou para motivar as pessoas, inclusive, né? Vambora, foguete não dá ré. Não sei o quê. Então, querida. O cara pousa na terra, foguete de ré. Não, é para acabar. O rapaz tem que tirar o chapéu para ele mesmo, né? Mas, enfim. Agora, como que vocês chegaram no mercado que vocês atuam hoje, né? Dentro da Nato Odontologia total, né? Vocês desenvolveram aí toda uma estrutura. Hoje vocês têm, né, uma parte focada na indústria, vocês também têm a parte de laboratório. Como que vocês identificaram essas necessidades e como vocês resolveram entrar, assim, a fundo mesmo nesse mercado do empreendedorismo mesmo, no segmento que vocês atuam? Eu acho que as coisas aconteceram mais ou menos na mesma época, porque os cursos cresceram muito, nós já estávamos, digamos assim, esgotados de possibilidades de ampliação. Nós dependíamos de faculdades ou clínicas maiores para que nós pudéssemos dar os cursos, sempre para mais de 15, 20 alunos simultaneamente. Até que nós decidimos construir a clínica. Hoje ela tem perto de 20 anos. A fábrica foi construída em 2000, né? Foi inaugurada em 2000, né, Fábio? A fábrica. A fábrica, sim. Então as coisas começaram a crescer juntas. E tanto que nós deixamos de dar cursos em outros lugares, construímos a clínica voltada para o curso. Eu e o Eric trabalhávamos em 2 equipamentos em Itu e trabalhávamos em São Paulo, nos alternávamos em São Paulo em 1 equipamento. Contratamos uma empresa que nos orientou na ampliação de 2 para 15 equipamentos. Que bom, que salto, então, hein? Uma estrutura... Mas foi posterior, né, pá? A gente já tinha construído e depois a gente foi atrás dessa empresa para ajudar na gestão. Justamente Entendi. pela diferença. Claro, porque imagina você cuidar de 2 equipamentos, equipamento não tecnicamente, mas cadeiras, gestão, né, de cadeiras para mais 12 voltadas para curso. Então era uma estrutura muito grande. Então realmente nós recebemos essa orientação muito boa, diga-se de passagem. E até hoje a gente tem agora nas mãos do filho do Eric, o que faz a gestão financeira, principalmente da clínica, na busca de pacientes através de links, ou seja, de uma tecnologia diferente da que eu fazia, né? O marketing digital, claro. E obviamente a gente também foi se atualizando. Hoje eu tenho a impressão que nós somos, se eu não estiver enganado, uma referência de gestão. O Fábio cresceu muito em questão de gestão empresarial. Ele é CEO da fábrica. A fábrica hoje está num índice de crescimento muito grande. O Fábio só é um workaholic que às vezes eu critico, mas ele luta muito pelas propostas que ele tem em mente para os próximos 5 anos, particularmente. Então a gente vem crescendo muito. O Eric acompanha concursos também, enfim, discute com o filho. Eu tô mais de lado um pouquinho. Tá tirando o pé, eu só brigo com eles. Eu só brigo com eles. Observa e orienta, né? Tá certo. Dentro do possível. Claro, claro. Mas de empreendedorismo, Laisa, o que eu diria assim, não como nenhuma orientação, mas as coisas foram acontecendo. Nunca foi um plano, sabe? Então, se pensar... Foram necessidades que foram surgindo e vocês foram entrando no mercado aos pouquinhos. Exato. Assim, nunca a gente chegou a se olhar um planejamento de 10 anos que a gente estaria onde estamos. Legal. Então, assim, à medida que meu pai teve essa titulação, permitiu que ele desse curso.
Aí a hora que começou a dar curso, aumentou a estrutura. Aí ele teve relacionamento com um dentista, que chamou a empresa de implante, que daí o laboratório. Então uma coisa foi puxando a foi outra, trazendo né? a outra, e a gente foi se associando para ir dando conta desse volume de demanda que foi gradativamente maior, crescendo. Uhum. E essa estrutura foi tomando tamanhos que a gente precisou, que é o meu caso especificamente, né, sair da área odontológica para atuar na área administrativa, porque, como ele falou, a gente saiu de um consultório com 2 cadeiras para 15 cadeiras. A gente saiu de uma fábrica que começou com um torno, hoje tem 15 tornos. O início então, assim, as estruturas mudaram. E aí precisou de uma gestão diferente. Tinha Entendi. terceirização, né, da produção. Terceirização da Terceirizava produção. a produção e tinha só a parte comercial. A gente saiu de um consultório com uma auxiliar, que era auxiliar recepcionista. Hoje, com todo mundo lá, só a clínica tem umas 40 pessoas. Ao todo são 100 e poucas pessoas. Então, assim, é uma gestão diferente, né? Não é mais como começou. São hoje quantos colaboradores? 120 colaboradores. Contando na fábrica? Fábrica e consultório. E consultório. E laboratório. Laboratório. É gente, hein? É gente. É pra gente. caramba. E é isso que eu falo que mudou, entende? Sim. Assim, nunca a gente planejou, mas à medida que a demanda Foi foi acontecendo. acontecendo, a gente teve que ir atrás. Um ponto que é curioso, mas assim, para ilustrar isso, quando a gente começou a montar a fábrica, eu já estava no 3º ano, quando eu me formei, a fábrica já tinha 2 anos, eu fui fazer Senai. Então eu já era formado em odonto, eu fiz Senai. Porque eu não conseguia nem conversar com os fornecedores. É uma linguagem muito completamente específica. diferente, né? A hora que ele tratava das informações de máquina, aquilo para mim era outro mundo. Então eu fui buscar conteúdo para essa nova Conseguir área. essa tratativa, né? Da melhor maneira. E eu acho que essa é uma característica do empreendedor, sabe? De se reinventar. Qual é a demanda de hoje? É fazer o que tem que fazer, sabe? Não é fazer o que eu gostaria de fazer, o que eu gosto de fazer. Não, o que tem que fazer hoje? É isso? Tá bom, vou lá e vou fazer isso hoje. Acho que Mas isso é, assim, é uma característica muito interessante, assim, de vocês, porque dá pra ver, dá pra notar uma humildade muito grande, né? Porque dependendo do nível, né? Assim, que o empreendedor chega, fica difícil. Às vezes a pessoa não se permite, né, passar por essas situações. Por exemplo, eu tô vendo que tem uma necessidade aqui, vou precisar dar um passo aqui, né, voltar aqui atrás para conseguir entender melhor sobre esse segmento. É o que o senhor Adolfo falou, né? Empreender é aprender, né? E que bom que ele, de certa forma, conseguiu passar isso para vocês também. E a gente perpetua isso nos nossos valores. Então, um dos valores da Infios é manter o espírito aprendiz. Ó, que chique, gente. Muito bom. É exatamente essa. Agora, pega o digital. Quem conhecia isso 5 anos atrás? Ninguém. Então, aquele cara que se acha que, agora eu já sei. Daqui a gente 5 nunca anos, sabe tudo, né? Isso, quem tem esse pensamento é muito pequeno, infelizmente. A gente precisa... E vai ficar estagnado. Exatamente. Fica para trás mesmo. Não tem como. Eu não sei aonde eu vi, mas que a gente precisa aprender a desaprender para poder aprender de novo. Tem habilidades nossas hoje... que fala isso. Habilidades que são descartáveis. Né? Eu até uso como referência... Uma das primeiras vezes que eu fui trabalhar com meu pai, ajudando, estava no colegial ainda... A gente foi na gráfica mandar fazer o cartão de visita. Que o cara fazia pegando as letrinhas, as fontes para imprimir. Bom, acabou, né? Aquele cara que era bom nisso. Por exemplo, agora a gente está partindo pro escaneamento, né? Então, eu sou bom de moldar. Já é uma habilidade descartável, porque eu tenho que ser bom de escanear. Então, tem algumas habilidades que se elas não mudarem, você sai fora do mercado. A gente precisa sempre se reinventar, né? O tempo todo. Isso é uma realidade. Agora, falando em se reinventar, como que foi essa parte de você olhar para sua esposa e identificar que ela tinha realmente uma habilidade ali que dava para juntar também na família e trazer todo mundo? Como é que foi isso? Conta, porque... Isso aí foi legal, porque ela fazia direito e eu tava para me formar e ela tava no 1º pro 2º ano. E um dia eu fui atender o pai dela e ela me viu fazendo um provisório. Eu falei, você gosta de... Ela falou, que legal isso aí. Eu falei, é um trabalho manual, né, artesanal, você gosta disso. Isso é o protético que faz. Ela falou, vou fazer prótese. E hoje ela coordena as pessoas do laboratório por conta de ter feito o curso de prótese. Então você acabou envolvendo a esposa também. Estava em outra área, né? Estava lá em direito. Ia ser advogada. Não gostava de nada do que ela fazia. Muito legal. Vale a pena mencionar
a ocupação da família na odontologia. Então, eu sou dentista, minha esposa é diretora financeira, cuida da parte financeira da fábrica. A esposa dele, ele conheceu na clínica. Também dentista. Não? Administrador. Administrador. Mas tá. trabalhou no Natro. Tá. A esposa do Eric, o Eric dentista, a esposa técnica em prótese. Minha filha se formou em pedagogia para pacientes especiais, trabalha conosco, foi minha secretária durante 20 anos e hoje é Customer Experience da clínica. O filho dele é dentista, o mais novo dele faz odonto, a nora dele é dentista, enfim. Nós temos uma empresa irritantemente familiar. Não, mas agora sim, quais são os desafios de empreender assim em família? Como que vocês conseguem... Porque, ó, Natal tá aí, né? Sim. Como é que faz? Como é que faz para vocês se reunirem em família e não falarem de trabalho? É impossível. É impossível. Como que vai? Porque em algum momento a pauta chega, né? Eu penso o seguinte, as empresas familiares, o Fábio fez um curso em Boston, né? Sobre empreendedorismo familiar. E não é fácil. A primeira geração são os meus filhos. Talvez eu, pela idade, pela formação, etc., é mais fácil por um outro tempo de controlar. À medida que a coisa vai crescendo, como foi o caso da fábrica, num determinado momento, o Fábio percebeu que eu não tinha formação suficiente ou a necessária para dar segurança para ele no crescimento da fábrica. Quando ele se deu conta disso, ele partiu em solo na busca dessa formação e fez inúmeros cursos. Admirável essa atitude, porque foi fundamental para que a gente pudesse continuar nesse crescimento. O Eric, por sua vez, também fez curso de gestão em outra época, porque as coisas crescendo, a minha capacidade foi se mostrando cada vez menos suficiente para tudo que acontecia. Até que minha filha trabalhou comigo, ela fez curso de enfermagem, fez curso de técnica em prótese, em TSB, técnica em saúde bucal, né? Então ela acabou voltando também para a nossa área. E até que o filho dele, o mais velho, se dispôs a fazer odonto. E eu disse para vocês que hoje ele é o nosso gestor, principalmente financeiro, tem um conhecimento fantástico de todos os números da clínica. Né? Porque cada um tem características distintas. Estou impressionada. Então, esse conjunto está viabilizando que as coisas aconteçam. É uma sinfonia perfeita, né? Perfeita e imperfeita, né? Imperfeita. Não, eu digo pelas habilidades distintas de cada um, e foi o que você falou, né, Eric? Um vai se complementando o outro. Cada um você deve ter percebido pela conversa. Eu sou mais clínico. O meu pai é mais cirúrgico, o Fábio é mais gestor. Então a gente acaba, e mesmo isso do ponto de vista técnico, do ponto de vista pessoal também, ter o mais otimista, o mais realista e o mais pessimista. Que gera um equilíbrio, né? Exatamente. No final gera equilíbrio. Quando vocês estavam falando em crescimento de pessoas, 140 pessoas na época que a gente teve um período difícil não de gestão, mas no Brasil ser empreendedor é um desafio hercúleo, porque você não tem apoio do governo, você não tem incentivo financeiro nenhum. Tributário, então? Nem se fala. Sabemos. Só da previsibilidade. Não sim, nem sim. ajudar, é uma insegurança diária, né? É uma insegurança diária. Eu costumo falar, se não atrapalhar, já tá bom. Já tá consegue atrapalhar. Mas consegue atrapalhar. As mudanças são constantes, né? E aí é mais difícil ter previsibilidade. Realmente. Então, só concluindo essa ideia, a minha esposa, a preocupação dela sempre foi o dia 10.
pagar os funcionários. Então, quando ela ouve que uma determinada empresa tem 1.000, 2.000, 5.000 funcionários... É de arrepiar. Ela fica com pena. Imagina a folha deles. Não deve ser fácil, realmente. Não é fácil, realmente. Mas eu diria que a empresa familiar, assim como uma empresa não familiar, né, tem seus prós e contras. Acho que, por um lado, tem essa complementariedade, mas, por outro, tem essa restrição, né, porque talvez tenha no mercado profissionais mais competentes que a gente, e a gente acaba se fechando por N razões na parte familiar. Enquanto éramos nós três, é mais fácil de conduzir do que à medida que isso vai aumentando o número de familiares. Então, acho que um ponto que precisa estar muito claro até para quem assiste a gente, né, de empreendedorismo, essas divisões precisam estar cada vez mais formais. Eu acho que é uma falha da empresa familiar, a falta de formalidade, e isso mais para frente pode trazer mais dificuldades. Geram consequências, às vezes, negativas, ruins, né? E o melhor momento é quando tá bem, porque assim, a hora que tá bem, é isso que a gente conversou, tá bom, registra, põe no papel, você concorda, eu concordo, ele concorda, escreve aqui, acabou. À medida que você não formaliza, isso mais para frente vai trazendo mal entendidos. Quanto mais gente participa da família, mais difícil é administrar isso. Então, assim, tem seus prós. Por um lado, tem uma dedicação, um envolvimento, uma confiança que você não teria num outro modelo de empresa, mas também tem seus contras, que é essa falta de formalidade, tudo fica meio apalavrado, pouco registro, pouco combinado, escrito, formal, né? Eu acho que achar o equilíbrio disso é bastante importante. É um desafio, né? Até porque tem muito essa mistura de papéis. Eu acho que deve ser a parte mais complicada, né? Eu, por exemplo, eu acho que seria muito difícil para mim trabalhar com o meu pai e não chamar ele de pai na empresa, entendeu? Chamar pelo nome, entende? E na frente dos outros colaboradores e dos outros funcionários, tem que ter uma postura diferente. Todo mundo sabe que é uma empresa familiar, mas separar as coisas e separar os papéis no dia a dia, principalmente quando há divergência de opinião, né? Eu acho que deve ser um desafio mais tanto, que os papéis, né? Laís, o que eu diria é separar as hierarquias. Sim. Porque a hierarquia empresarial não necessariamente é a mesma hierarquia familiar. Então, assim, às vezes essas hierarquias que geram os conflitos. Porque na família, tudo bem, ele pode ser o patriarca, mas naquele determinado assunto, quem manda não é ele. E quem manda é o X, Y, Z, não importa. Né? Então, assim, o conflito das hierarquias, eu acho que é a maior dificuldade na gestão familiar. E tem muito a ver com, assim, se você traz também uma outra... se você abre, né, a possibilidade de trazer outras pessoas para gerir o negócio familiar, né, e começar a passar o bastão, pensando de uma maneira empresarial mesmo, né, pensando assim, no objetivo de perdurar, né, tudo que vocês estão construindo, porque a gente fala de gerações, né, que estão passando, e ninguém acha que abre uma empresa com o objetivo de repente não ter mais aquela empresa, né? É sempre o objetivo de crescer. E a partir do momento que você vai abrindo essas possibilidades também, são ideias novas que surgem, são tecnologias novas que também chegam para agregar. Então é sempre uma adaptação diária, né, em todos os aspectos. E fora a parte de lidar com pessoas, né? Eu acho que vocês estão em papéis assim bem fundamentados de como gerir pessoas. E isso é muito difícil hoje em dia. Né? Porque vocês não estão lidando só com os profissionais que trabalham com vocês. Vocês estão lidando com os profissionais que têm famílias também e têm problemas familiares também, né? E dificilmente conseguem separar as coisas. Enfim, isso... Problemas familiares também acabam atrelando a produtividade das pessoas, né, dentro da empresa. E como que é o olhar de vocês, assim, nesse aspecto, em relação... Porque hoje vocês são uma empresa familiar, mas as pessoas que trabalham com vocês, grande parte não são da família, obviamente. Mas se tornam família também, né? É muito difícil uma empresa chegar na 4ª geração. Né? Nós estamos na 3ª com alguns conflitos, mas continuando bem, felizmente. E um exemplo que eu pude observar, a empresa que se associou a nós, e que hoje o Fábio é CEO, o CEO da empresa que se associou a nós, ele foi educado para ser o gestor do grupo da família.
Então, aí é completamente diferente, porque ele vai ter uma formação específica, como de fato tem, e com o qual o Fábio está crescendo muito, justamente por absorver esse conteúdo que ele foi treinado para ter. Então, eu acho que é uma solução bastante boa, que nós nos compuséssemos e olha, fulano vai ser treinado para ser o gestor no futuro, na 4ª geração da nossa empresa. Só assim eu acho que ela subsiste. Caso contrário, né? Não vai subsistir. Eu acho que essa parte que você falou da área de comunicação, né? Todos nós no final somos. Né? Se a gente não se comunica bem, a gente não se dá bem em nenhuma área, né? Já dizia o Chacrinha, né? Eu preciso me comunicar bem com o paciente, com os meus subordinados, com os meus colaboradores, entre nós, porque realmente hoje, esses dias num treinamento que a gente faz com alguma frequência, eu pus lá que 90%, não lembro quem é o rapaz que fala, mas que a maioria dos conflitos não está no conteúdo, mas na forma como aquilo Como se fala, é verdade. Então, parte do tempo que eu estou à frente das equipes é fazendo essa gestão de conflitos e com a comunicação. Eu acabo Comunicação assertiva, né? Exatamente. Diga-se de passagem, muito bem. Dá pra perceber pelo tom de voz dele. Sabia disso? Ele não olha só. É sério. Ele não era assim. Ele cresceu para ser assim. Hoje ele é muito pacífico, equilibrado, ponderado nas situações. Você fala da parte técnica, né? Hoje, no meu caso, com o tempo que eu tenho de experiência, de cadeira, mesmo com o paciente, o problema, na maior parte das vezes, não é técnico. É emocional, né? Emocional, de comunicação. Até eu pensei recentemente, né? Eu também fiz curso de gestão para tentar aprimorar esse meu lado aí de gestão que a gente não tem. Eu pensei em fazer psicologia, por exemplo. Eu ia falar isso. É uma das coisas que... É a próxima pergunta, inclusive. Colocar o dente não é o problema. Né? Se falasse que é mais claro, mais escuro, maior, menor, não é problema. Sim. Mas hoje, lidar com esse lado pessoal, psicológico aí. Eu fiz um curso de psicologia para não psicólogos por 2 anos. Justamente, quando eu procurei, não tinha o aspecto do paciente, mas do colaborador. Ah, que legal. Porque assim, é muito difícil identificar essa dor familiar que você falou, que obviamente interfere na performance. Ela, na grande maioria das vezes, não é verbal. A pessoa não vem e te conta a história. Exatamente. Você tem que pegar alguma característica, algum comportamento, atenção, um detalhe nesse sentido. E o curso foi voltado para isso, essa psicologia para não psicólogos, porque meu objetivo não é tratar ninguém, não quero entender para resolver, mas eu quero entender para identificar, né? Qual é o comportamento que muda, que eu tenho que estar atento para ver se essa pessoa precisa de uma aproximação ou não. Então, assim, em termos de pessoas, que foi a sua colocação, né? Como gerir tudo isso, eu acho que o maior desafio hoje é esse. Mais do que o negócio em si, são as pessoas. Porque quando você tem 3, 4, a fábrica começou com 5 funcionários. Nossa. Então, era eu e mais 4. É super fácil, porque você conhece todo mundo, você conversa com todo mundo. Brinca ali no dia a dia e tal, né? Tem a esse liberdade, né? Que você não percebe o que está acontecendo, não existe. Porque todo dia você fala com todo mundo 2, 3, 4 vezes por dia. Ou até mais, porque se a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Hoje somos 60. É mais difícil de você ter esse contato, não é? Então, assim, identificar isso é a maior desafio, né? E sobre a mão de obra, né? A gente estava falando também sobre mão de obra qualificada, como tem sido difícil em diversas áreas a gente conseguir encontrar esses profissionais, né? E na área de vocês, assim, no segmento que vocês atuam, como é que tá essa situação? Igual. Eu não sei se eu estou utilizado. É muito difícil. Posso falar pela clínica, né? Recentemente a gente estava fazendo algumas substituições e a moça que cuida do RH, junto com meu filho, fizeram uma entrevista de mais de 100 meninas para saírem 2, mais ou menos. E tá na média, pelo que a gente vê de seleção para cada 50. Mas as vagas eram quantas vagas? Eram 2 de recepcionista. 2 vagas, tá. A gente acabou ficando só com uma. Contratou 2 para ver das 2 qual se destaca
mas no final ficou com uma só. Mas todos os setores, na clínica a gente tem alguma dificuldade, né? Auxiliar, na indústria também. O problema maior que eu vejo é na própria formação profissional de cada segmento, quer seja na engenharia, na medicina, na odontologia. Se não bastasse, se nós pegarmos esses últimos 5 anos, imagina a formação de alguém que viveu a pandemia, onde as escolas faziam de conta que ensinavam e os alunos faziam de conta que aprendiam. Não tenho notícia de que a maior parte tenha repetido os 2 anos em que ocorreu a pandemia. A coisa continuou como se nada houvesse. Conclusão, a formação, particularmente nesse período, em qualquer segmento, é muito ruim. O que é lamentável. Houve uma ausência muito grande, então, né? Você contrata um dentista, por exemplo. Não estou me referindo a esses que cresceram conosco, mas pega um recém-formado. Não vai conseguir atender nossa expectativa nos próximos 5 anos. E não é só a expectativa de vocês, acho que é dos da próprios, necessidade dos próprios que nós clientes, dos próprios pacientes, inclusive, claro, a né? insegurança que eles vão transmitir. Sim. Uma série de aspectos limitantes para que o nosso cliente tenha credibilidade em nós, né? E ela prejudica, claro. Mas eu vejo, Laísa, se é uma demanda comum para várias áreas, é uma questão que não é setorial. É de momento, não é? Sim. Então, assim, acho que fase, né? É o momento que a gente vive, o comportamento das pessoas, de um modo geral, elas cada vez mais priorizam o conforto, e aí não mais aquela batalha, a luta do dia a dia, a vamos trabalhar, vamos fazer negócio. Hoje, Sim. a tecnologia, por mais que ela nos ajude, como a gente falou agora há pouco, em produtividade e tudo mais, ela também propicia esse conforto maior. E no conforto, como já diz a própria palavra, né, não tem crescimento. Você está lá na zona de conforto. Então, à medida que você se dispõe a sair da zona de conforto, você se desenvolve. E hoje as pessoas, de um modo geral, estão mais acostumadas com a zona de conforto do que fora dela. E é essa dificuldade que a gente vê no dia a dia. E aí não é numa área, é num comportamento desse momento onde a tecnologia traz cada vez mais imediatismo. Então as pessoas que entram em 2 dias, elas querem ser gerente. Ela acabou de conhecer aquilo que ela foi contratada para fazer, ela já quer ser promovida. A cada 6 meses ela acha que ela vai ser promovida, porque tudo é muito rápido, tudo é imediato. E ela também não quer sair da zona de conforto dela, porque o conforto ela entende que vai trazer o benefício que ela espera, e não vai. Então eu acho que hoje o mais difícil é atrair as pessoas para fora da zona de conforto e mostrar que é isso que vai trazer o crescimento delas. Então, dentro disso que a gente estava falando, né, de gerir as pessoas e tudo mais, eu acho que as pessoas normalmente vão ter 2 aspectos. Elas não fazem ou porque ela não sabe ou porque ela não quer. E cabe a nós identificarmos se ela não quer e não vai querer fazer e aí tem que desligar, ou se ela está disposta a aprender e aí ensinar. Né? Mas basicamente as pessoas, de um modo geral, não querem mais sair da sua zona de conforto. A tecnologia trouxe essa sensação de que tudo acontece muito fácil e eu não preciso me esforçar para ter um resultado, o que não é verdade. Né? Sem esforço, o resultado é bem mais difícil. Né? A gente está vivendo realmente um tempo muito... É aquela frase, né? Tempos difíceis, né? Homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis né? Fazem homens fracos. Então é impossível a gente não falar disso, porque é exatamente o que a gente vem percebendo em diversos segmentos do empreendedorismo. Já é o que o Rodolfo falou, já é difícil empreender no Brasil. Ainda mais nessa fase que nós estamos passando agora, né? Sim. Geracional também, né? São pessoas que estão realmente sendo muito iludidas com a internet, com toda essa parte tecnológica, né? E querem realmente tudo muito rápido, tudo muito fácil, e as coisas não são assim, né? Que foi uma dos bastidores, meu pai comentou, né? Vê os tombos, as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Sim. Porque o que vai pra internet é a parte boa. Não tem acordando 5 horas da manhã, sim, tendo que viajar, tomando perrengue de aeroporto. Isso ninguém mostra, né? A parte boa. Sim. Aí quem assiste ficando longe da família. Né? Por várias vezes. Porque vocês já passaram muito por isso, né? Exato. Então, assim, é essa ilusão que eu acho que a internet traz, e os mais jovens têm comprado um pouco essa ideia de que as coisas acontecem naturalmente. E não acontece naturalmente. Se você não se esforçar todo dia
para ir contra esse movimento de entropia, né? Que as coisas pioram com o tempo, você não desenvolve. É verdade. E é isso que as pessoas hoje não conseguem perceber. Eu também acho que tem um pouco de um aspecto cultural, sabe? No Brasil não se valoriza muito o estudo. Tanto que a maior parte dos jovens, das crianças, desistem de estudar, e agora pior ainda, que estão estimulando que não se estude, porque se pode ganhar mais fácil através da internet. Isso é péssimo. A gente tem comprovações que quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você tem a oferecer para uma empresa aspectos que ela não possui, que ela precisa contratar. Entretanto, não há estímulo a isso. É verdade. Né? Poucas pessoas, o índice de universitários é muito baixo, enfim. Culturalmente, a gente se considera um país fraco. O QI do brasileiro é muito baixo em relação aos outros países, e isso se deve à nossa cultura, que é fraca também. É uma coisa que eu também, assim, percebi ao longo desse tempo, né? A pandemia, eu acho que influenciou muito nisso. Deixou as pessoas um pouco mais, assim, mais egoístas do que realmente já eram, né? A gente consegue perceber que a pandemia potencializou, né? Eu acho que trouxe, assim, à tona realmente a essência de cada um, sabe assim? Sim. E dentro dessa parte de você trabalhar, né? Independentemente do segmento, no final das contas, está todo mundo servindo um ao outro, né? Nós não conseguimos, vocês são especializados na área de vocês, eu sou na minha, o Lucas é na dele, então cada um está na sua especialidade, naquilo que nasceu para fazer, na habilidade que tem, né? Ou que desenvolveu, e no final das contas todo mundo precisa de todo mundo, né? Claro. Então, só que aí é um tempo em que as pessoas estão mais reclusas, né? Assim, não, eu quero, não preciso trabalhar para essa empresa, eu quero fazer para mim, eu quero trabalhar para mim, eu quero fazer para mim. E no final das contas, todo mundo acaba esquecendo que mesmo você trabalhando para você, em algum momento você vai servir alguém, Sim. né? E é um ciclo, Sim. né? Você pega essa área de saúde, né? Até eu também brinco com alguns pacientes, falo, eu tô treinando essa próxima geração para cuidar de mim. Porque assim, já também virou até uma brincadeira, né? Que isso em Instagram, em Facebook a gente vê. O cara chega com dor de dente e fala, não, mas vamos preencher o lábio, vamos aplicar o botox, mas dor de dente eu não cuido. Porque alguém tem que cuidar da dor de dente, né? Ou do dente que foi perdido. Então a saúde, de maneira geral, é deficitária em todos os setores. Né? Falta gente, sobra paciente em todos os setores, né? Tanto odontológico quanto médico. Mas é claro, entre você fazer uma cirurgia envolve uma série de riscos, assumir essa responsabilidade ou virar influencer, né? A ideia vou virar influencer, né? Com muito menos responsabilidade e, em princípio, né? Pelo menos como divulgo, com muito mais dinheiro. Sim. E diante desse choque geracional e tudo que está acontecendo, quais são os desafios assim que vocês vêm enfrentando ou já enfrentaram? O que vocês consideram assim como... Para mim, a solução é nós reconquistarmos os valores que nossos avós e pais nos ensinaram. Eu penso que hoje os pais ensinavam os filhos a trabalhar, os pais estimulavam o filho a trabalhar. Quantos de nós não aprendemos uma profissão com os nossos pais? É verdade. A partir do momento que se proíbe uma criança de trabalhar, eu acho que, esperando que ela se dedique ao estudo, o que também não se estimula, eu acho que a gente não tem uma solução a curto prazo. Eu acho que só a partir de que esses valores sejam reconquistados, de honestidade, de dedicação, de amor ao próximo, enfim, coisas que empatia, nós né? aprendemos. Empatia, nossos filhos aprenderam isso. Hoje não se estimula isso. Hoje um pai ou uma mãe que chame a atenção de um filho por uma atitude equivocada está sujeito a ser criticado pela mídia, pelos amigos, pela sociedade, pela própria sociedade em geral. Você não pode mais criticar. É capaz do seu filho falar, eu vou te denunciar para a polícia porque você gritou comigo, ou alguma coisa nesse sentido.
Aqui eu acho interessante, a gente está em momentos diferentes, né? Então, nós aqui que já somos adultos, cada um com sua família, eu tenho filhos mais velhos. Então, eu tenho um filho de 25, que é o Felipe, e o Gabriel com 18. Eu aprendi dessa forma, foi como meu pai ensinou pra gente, você vê como a gente gosta de trabalhar e se dedica ao trabalho, e eu passei isso pros meus filhos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente consegue é fruto do trabalho. Então, eles foram para a faculdade, até também me ocorreu, você falou da regulamentação da tua profissão, né? Eu tive o meu mais novo aí, que é o Gabriel, que entrou na faculdade. Eu fiz esse comentário, falei, diferente de outras profissões que não tem regulamentação, a odontologia é uma profissão regulamentada, então você precisa ter um diploma. Tanto que eu também, da mesma forma como meu pai orientou a gente, eu orientei ele a fazer a faculdade à noite e trabalhar com a gente, para ter o dia a dia do consultório, coisa que o mais velho não pôde fazer, porque a gente não tinha faculdade aqui, ele fez Sorocaba, fez Unip. Então hoje o Gabriel faz CUNSP, que é aqui em Itu, a gente está em Itu, e trabalha com a gente durante o dia. Um exemplo que deu certo, porque foi a sugestão que eu dei para os meus filhos também, e ele deu continuidade a essa sugestão. E essa progressão, né, de ganho com responsabilidade. Ninguém começa ganhando muito. Você tem que começar de baixo, tanto que a gente chama de expurgo, que ele lava material, esteriliza material, arruma a sala, como nós já fizemos. Sim. Né? Hoje tem alguém que faz isso pra gente, mas antes a gente sabe fazer. Se precisar varrer o chão, a gente sabe varrer o chão, não é problema. Né? E tanto Felipe como o Gabriel, todos eles sabem. Todos começamos assim, né? Dessa forma. E de boy. É um trainee, né? O caminho foi, primeiro boy, é que hoje não vai mais no banco, é internet, mas era antes ir no banco. Depois lavar instrumental, que é uma atividade chata, todos aqueles utensílios do dentista tem que ficar lavando com escovinha de dente, aí lava instrumental, esteriliza instrumental e abastece as salas. Essa é o nível 1 das atividades. O meu mais novo tá. Onde o mais novo Mas tá certo. E isso me lembrou um momento em que o Fábio foi o boy de luxo, porque nós estávamos dando um curso no Rio de Janeiro e em algum momento faltou o implante, alguma coisa assim, né? Sim. E o Fábio pegou um avião e foi levar para nós lá no Rio de Janeiro. Na época da ponte aérea ainda. Que chique, hein? Eu tinha 18 anos. Foi promovido. Foi promovido a voz de luxo. Muito legal. Essa progressão do ganho, eu faço. A gente sempre fez essa relação. A gente tem várias meninas novas também que eu procuro passar. Falar, não adianta você se comparar comigo, com meu pai. Eu trabalho há mais de 30 anos. Ele há mais de 50. O Fábio há mais de 20. Então, alguém que tem 20 anos não vai querer ganhar o que eu ganho. Né, ou fazer o que eu faço. Você não consegue essa habilidade. Às vezes parece fácil quem vê fazendo. A hora que pega para fazer, fala, nossa, é diferente. Parecia fácil você fazendo, né? Por exemplo, você conduzindo o programa, conduzindo o podcast. Você conduz com facilidade, você vai conduzindo a conversa. Porque você tem experiência nisso, né? E essa experiência demora pra vir. Demora. Nossa, a Laísa de 17 anos não... Acho que... Tinha vergonha de falar em público. Meu Deus do céu. Tinha. Você acredita que tinha? Tinha mesmo. Gaguejava, tremia que nem uma coisa. Mas, enfim. E quais são os diferenciais de vocês, assim? Porque a gente tá falando de um mercado que tem uma concorrência muito grande, né? Dentro desse segmento de clínicas e tudo mais. Hoje vocês têm essa parte da indústria que vocês atendem o Brasil todo e tem parcerias, né, com outras clínicas também? Sim. Então, mas quais são os diferenciais de mercado mesmo, assim, de vocês, que vocês consideram, assim, primordiais, contando aí dentro os valores e princípios que vocês têm? Eu diria, o primeiro aspecto que você falou de ser uma área concorrida, né? O Brasil é onde tem o maior número de dentistas por habitantes do mundo. Uau! Sério isso? Então, assim, 20% dos dentistas estão no estado do mundo, estão no estado de São Paulo. É que o brasileiro gosta de sorrir, né? Aos troncos e barrancos. Eu acho que existe essa necessidade, né? O que gera uma competitividade muito grande. Sim. Não é? Então, assim, é um mercado super competitivo, tem uma demanda muito grande. O Brasil tem mais de 15 milhões de desdentados totais. Meu Deus! Então, pessoas... Que número absurdo. Muito grande. E se a gente pensar em parciais, esse número é ainda maior. Certamente você conhece alguém ou se relaciona com alguém que falta um dente, né? Lá. Que legal.
Ai, 402 mil dentistas. Assim, é um número brutal. Meu pai. É mais que o dobro de dentista por habitante do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 1.200 e poucos. Né? Assim, o número é muito absurdo, que gera uma competitividade muito grande. E eu acho que um dos nossos diferenciais, sobretudo na implantodontia, e aí falando mais sobre o implante, né, a área que eu estou mais próximo, é da gente conhecer de ponta a ponta. Então a gente conhece desde a chegada da matéria-prima, a confecção do implante, a implantação, né, que é o ato cirúrgico, a prótese, o laboratório. A gente pega esse fluxo inteiro e de ponta a ponta. De ponta a ponta. E tecnicamente a gente conhece o processo inteiro, não tem um gargalo nesse processo. E aí o segundo diferencial, eu acho que o slogan surgiu, odontologia total, né? Nato odontologia total, que é justamente isso. Há 30 anos a família fazendo a mesma coisa. E se especializando mais e estudando mais. Com muita frequência eu atendo pacientes com as nossas auxiliares, que têm média entre 25 e 30 anos, pacientes implantados há mais tempo do que elas têm de idade. Então, isso mostra que a gente tem uma credibilidade muito grande. Quando você recebe pacientes vindos de São Paulo, vindos de Campinas, vindos de outros lugares, para retratar com você, isso mostra que a gente teve sucesso, né? Sucesso no que ofereceu, a gente cumpriu. E muita qualidade, principalmente, né, Sadolfo? É como eles devem pensar. Muito legal. E dentro dessa parte tecnológica, que não para de crescer, né? Quais são os planos para o futuro de vocês? O que vocês almejam para os próximos anos? Eu gostaria, na parte tecnológica, que tivesse uma raquete de tênis que me mensurasse a força com a qual eu bato na bolinha e que pudesse ver se a bolinha foi dentro ou fora. Esse é o meu futuro tecnológico. O senhor é um esportista, o senhor gosta de jogar tênis? Eu jogo tênis, é meu hobby preferido. E no lugar de eu bater nas pessoas, eu bato na bolinha e com isso eu amenizo. É uma terapia, né, É uma terapia. Hobby qualquer que seja, é uma terapia. Eu lembro quando eu tive uma crise alérgica muito grande quando eu era mais nova, né? E eu lembro que meu médico, ele virou pra mim e falou assim... ele tava fazendo a receita, à mão ainda, tal, com medicamento, tal, e conversando. Tava meu pai e eu, né? Do nada ele parou assim e falou assim, você já pensou assim na possibilidade de você ter um saco de boxe na sua casa? Né? Eu acho que grande parte dos seus problemas diminuiriam. Porque se a sua alergia, né? Se infelizmente é uma válvula de escape emocional, sim, seus problemas estão resolvidos, né? Numa porrada, imprime a foto de alguém que você tá com muita raiva, cola lá no. Pronto, resolvido o problema. Ideia... Brincadeira, né? Não estou. Hoje em dia a gente tem que justificar, não estou. Tomar cuidado. Não estou indicando violência, incitando violência aqui, gente, pelo amor de Deus. Laísa, deu a impressão que eu não gosto. Eu adoro o que eu faço, eu adoro cirurgia. Adoro quando ele me mostra uma cirurgia que ele fez, os implantes estão bem colocados, eu mostro para ele, a gente troca ideia sobre casos mais difíceis, casos mais complicados ou que se complicaram por si só. Essa é a minha vida. Encontrar soluções. Mas chega uma hora que a gente tem que reconhecer que a gente precisa dar espaço para os demais. Aposentar a chuteira. Exatamente, pendurar a chuteira. Eu tô com 75 anos, tenho a pretensão de mais 2 anos, talvez. Se eu não encerrar, não pendurar a chuteira, eu penduro temporariamente, eu diminuo o número de jogos, trabalho menos, mas eu acho que eu estou satisfeito com a minha história de profissional. Eu acho que para mim é um orgulho muito grande meus filhos terem seguido, meus netos. Eu falo de boca cheia que tenho netos formados a minha neta se formou agora em medicina, o filho do Eric em odontologia, outra neta em marketing e propaganda. Então eu acredito ter feito um papel adequado aqui na Terra. Com certeza. E qual que é o sentimento que vocês têm, e aí eu acho que vale para os 3, assim, de realmente vocês ressignificarem
né, os sorrisos das pessoas, porque é o que a gente estava falando ali nos bastidores, né? O sorriso, ele é realmente, acho que, a maior expressão que as pessoas podem ter, né? Eu tenho uma história interessante para isso. Ah, conte. Adoro histórias. A gente não faz ideia do quanto o sorriso muda a vida de alguém, não é? Assim, a pessoa pode verbalizar naquele momento, ou ela pode ir para casa e não te falar nada, mas você não consegue medir o impacto. Mensurar, né? Então, a gente tinha um projeto, que hoje a gente já não tem mais, que era um projeto social, onde a gente escolhia um determinado caso e reabilitava 10 pacientes, acho que foram 20 pacientes, né, Eric? 10 de total e 10 de 10 de total, então foram 10 de pacientes de prótese total, que não tinha nenhum dente em cima e embaixo. Normalmente as próteses inferiores, elas não têm estabilidade, ela fica se movimentando. Então esse modelo de paciente que a gente fez era quem não tinha nenhum dente, nem em cima nem embaixo. A gente pôs 2 implantes embaixo, abotou uma prótese total e a de cima a prótese total convencional. Beleza. Quando a gente fez isso, acabou os casos, todo mundo foi para casa, beleza, terminou. Uns 3 anos depois, vai uma senhora lá na fábrica, eu não lembro mais o nome dela, queria falar comigo. E eu falava, pergunta o que é, eu não lembrava, fulana de tal. Eu falei, poxa, vê o que ela precisa, eu não sei o que é. Ela falou, é só com o Fábio. Tá bom, então eu chamo ela aqui. Conversando com ela, ela falou, você não lembra de mim, né? Eu falei, puta, desculpa, eu não lembro. Ela falou, eu fui paciente daquele caso, assim, assim, assado. E eu vim aqui hoje pra te contar que eu tô namorando. Olha, até me arrepia. Olha lá, eu falei que essas histórias me emocionam. Ah, Luquinha. Bem que eu devia ter deixado os papéis aqui que você falou. Ela era uma senhora, seus 70 e poucos anos, né? E eu falei, nossa, mas legal, e qual é a minha participação, né? E ela falou, quando eu fui fazer aquele trabalho, eu tava em depressão. Eu não podia sair de casa, porque eu não conseguia me olhar sem os dentes. E vocês fizeram esse trabalho. Depois disso, eu voltei a ter convívio social. Barará, barará. Eu voltei, não sei se é no baile da terceira idade, onde é que ela frequentava. Mas ela falou, eu voltei à minha vida social. E hoje eu arrumei um parceiro e eu vim aqui te contar. É muito, muito assim, gratificante, né? Ela tá emocionada também, o Fábio. Mas a nossa profissão é emocionante. A gente não tem ideia o que muda a vida da pessoa, sabe? Não, em todos os aspectos, porque uma pessoa... E ela sabe me contar. No caso como ela, né? Imagina, não é só a vida social reabilitada, é até a alimentação mesmo, tudo, né? O que a pessoa pode comer, às vezes morre de vontade de comer alguma coisa e não consegue. Sem dúvida. Não é? Essa faixa etária que nós atendemos... Normalmente é a terceira idade ou a caminho dela, e em tempos passados, muito frequentemente, os pacientes tinham dor de dente, iam no dentista da escola, extraíam os dentes, alguns com 15, boticão, 16... Que nem a minha mãe conta, meu pai também. Jovens de tudo, que viveram uma vida agoniada, com uma baixa autoestima, enfim, quando nós acabamos reabilitando eles, não raro, dentista e paciente chora. É incrível isso, incrível. E é uma conexão, né, que gera também conexão de confiança e de identidade, assim, né, porque querendo ou não, é diferente da gente ir a um médico, por exemplo. Acho que todo mundo tem um médico de confiança, acaba tendo alguém que a gente sempre procura primeiro, né, mas de primeiro momento ninguém conhece essa pessoa, então, né, você tem que se arriscar. Aí quando você vai ao dentista, você vai ao médico e você gera essa conexão, tem essa confiança que é passada, eu acho que isso é muito mágico, assim, né? E depois do trabalho que vocês realizam ainda? É uma relação de longo prazo, né? Acho que meu pai comentou. Eu também já tenho pacientes de 20, 25, 30 anos. A menina que me ajuda hoje tem 27. Com alguma frequência ela olha lá, nossa, eu tinha 2 aninhos, 3 aninhos quando eu fiz aquele implante. O implante está na boca ainda. E é comum que, né, a relação no início é mais formal. E depois, posso te dar um abraço, doutor? Nossa, você tem idade para ser meu filho. Me dá um beijo e dá um abraço. E muitos desses pacientes antigos, que às vezes têm idade para ser meu pai ou mais, criam esse vínculo com a gente. Por isso eu tenho paciente que vem do Guarujá, que vem de São Paulo, vem de Campinas, vem de Sorocaba. E uma coisa que eu achei interessante, que vale como reflexão aí também é do meu pai, e a gente usa muito isso com o paciente.
na comunicação. Que a prótese odontológica é a que a gente mais espera, né? E fala a reflexão que eu faço a pessoa ter. Fala uma prótese ocular, né? Quem perdeu o olho por qualquer motivo, existem próteses oculares que você olha para a pessoa, você nem sabe qual é o olho natural e qual é a prótese, só que ele não enxerga. Então restabelece a estética, mas não restabelece a função. Né? Uma prótese de perna, por exemplo, eu tenho um colega que ele anda, se ele tiver de calça, você nem fala que ele tem prótese, porque o caminhar dele é igual de Ele alguém, já se adaptou, ele né? já se adaptou, só que esteticamente ele restabeleceu a função, mas não restabelece a estética, porque não parece uma perna. Né? Já a odontológica, a gente tem que restabelecer a forma, a função, a estética, a fonética e ainda dar a condição dele higienizar aquilo lá para que dure muito tempo na boca. Né? Então, assim, do ponto de vista de responsabilidade em cima do trabalho, é muito grande. Né? Realmente. E aí a gente faz o negócio para ficar muito tempo na boca, né? 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Até uma questão que a gente tem muito no consultório, você fala, doutor, é para a vida inteira? Os dentes eram para ser para a vida inteira. Não foram, né? Então é a terceira dentição, aí teve o de leite, teve o permanente, a terceira chance da pessoa. Pode ter uma quarta, uma quinta? Até pode, mas vai ficando mais difícil, envolve muito cuidado. Né? Então a responsabilidade é grande. Realmente. Eu tenho uma história que merece ser mencionada aqui. Mudou a minha vida e por conta disso que estamos aqui hoje. Eu implantei um paciente em São Paulo. Fiz 6 implantes nele na técnica antiga. Que eu disse, o índice 50%. De sucesso era... Nesse caso, o índice de insucesso foi 100%. Por uma série de razões. Enfim, passado um tempo... É frustrante, né? Para ambos. Para ambos. Passado um tempo, eu me programei para ir para os Estados Unidos fazer o curso que, quando eu voltei, eu fui contratado por aquela empresa, por conta da indicação do meu amigo. Passado um tempo, esse paciente, Rafael Neme, foi no consultório e disse: eu soube que o senhor está indo se aprimorar nos Estados Unidos e vim colaborar com o senhor. Me deu um cheque que hoje corresponderia a $100, R$550. Essa atitude desse paciente fez com que eu fosse para os Estados Unidos, porque o Collor tinha tirado o dinheiro de todo mundo, ninguém tinha dinheiro. Foi exatamente nessa época. E eu me senti moralmente obrigado a ir para os Estados Unidos, porque tinha desistido. E ao ir para os Estados Unidos, na volta, meu amigo tomou conhecimento disso, que trabalhava no ITA, no Centro Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos, que eu comecei a trabalhar com implante, desenvolvi o sistema de implantes e depois da briga dos sócios, montei a Enfios, é o nome da primeira empresa nossa, abreviatura de Embacher e Filhos, e começamos a produzir implante que hoje faz parte a Medens, né? Que foi a fusão da Aliage com a Enfios formando a Medens, ou seja, esse fato mudou completamente minha vida para melhor. E o senhor tem contato com esse... Espero não ter. Eu rezo muito por ele, mas ele já faleceu. Ah. Que gafe, não. Esse é o problema da comunicação. O senhor entende? Não é gafe. Não é gafe. Não é gafe nenhuma. Mas... Essa é uma vírgula que tem na comunicação, que é complicada quando a gente pergunta muito. Aí, depois de tudo isso, Mas o senhor teve contato com ele na época? Eu o reabilitei. Ah, tá. Na parte superior e na inferior, por gratidão. Eu fiz com prazer. 100% com índice de sucesso. Só com índice de sucesso. Que bênção. E depois ele faleceu, os familiares são todos clientes nossos, enfim.
foi um fato assim marcante lá e aqui. Com certeza. Tá vendo, gente? Meu Deus do céu. Que Deus o tenha, né? Mas... Que Deus o tenha. É a lei da vida, né, gente? Não tem muito o que fazer, né? É isso aí. Mas que bom que deu tudo certo, né? E que, de certa forma, esse paciente acabou te incentivando, né? Nesse aspecto. Tá vendo? Pessoas que às vezes a gente conhece, as conexões que a vida nos traz, mudam o nosso destino, mudam a nossa maneira de pensar, né? E faz a gente ampliar os nossos horizontes sem a gente perceber. E aqui, às vezes a gente vai perceber só depois, né? E aqui eu recomendo um livro que eu li, por acaso, porque o Fábio estava indo para Disney, eu fui levá-lo no aeroporto e ele esqueceu esse livro no carro. E enquanto ele estava na Disney, eu li esse livro, Entregas Incondicionais. Entregas incondicionais. É fabuloso. Ele menciona essas situações que acontecem sem você ter a mínima ideia e que mudam sua vida. Eu até anotei aqui também. É muito interessante. Que bacana. Bem legal. Queridos, por incrível que pareça, estamos chegando aí nos finalmente do nosso podcast. Que bom, olha só. O bate-papo fluiu, mesmo. Né? Gostaria que vocês deixassem... Tem alguma consideração final em relação à natodontologia mesmo, que vocês gostariam de enfatizar? Algo que a gente acabou não abordando profissionalmente ou dentro desse segmento do empreendedorismo que vocês gostariam de destacar? Alguma coisa específica ou a gente conseguiu abordar um pouquinho de tudo? Eu posso falar, mas eu posso chorar também. Ah! E eu tenho fama de chorão. Olha só, então por isso que o senhor falou pra mim, olha, agora tá tudo explicado. Agora você entendeu porque eu falei aquilo pra você. Porque eu falei que eu sou uma manteiga derretida. Mas eu, como eu disse, eu me considero bem-sucedido profissionalmente, mas nenhum sucesso é devido a uma pessoa. Acabou. Olha lá. É verdade. Não. Na verdade, meus filhos, minha família, o apoio que sempre eu recebi, as pessoas que compreenderam os meus anseios, os meus momentos de revolta, as dificuldades, enfim. E meus filhos terem abraçado a causa. É gratificante, né? Não vai chorar não, Fábio. Pelo amor de Deus, gente. Não, eu não. Não façam isso comigo. O Fábio não é de chorar. Mas cada vez que eu vou na empresa lá e nas festas de final de ano, eu falo alguma coisa, eles já esperam que eu chore e todo mundo chora também. Ah, mas não tem como, embarga a voz, né? Acho que todo mundo fica emocionado. É que assim, de verdade, não é porque vocês estão aqui na minha frente, não é porque a gente está fazendo esse podcast, mas é emocionante mesmo. É muito bonito ver uma trajetória familiar assim, né? Um negócio que começou e teve as suas dificuldades, teve os seus desafios enfrentados e os filhos conseguirem abraçar essa causa e se identificarem com esse propósito, porque não é porque são filhos que são obrigados a seguir aquilo que o pai, né, determinou, claro, não, porque às vezes existem dons e dons, mas é muito bom saber que a conexão de vocês ela é tão forte até nisso, né? A ponto de dar sequência no negócio e esse negócio está prosperando cada vez mais e está crescendo e está vindo uma outra geração aí que também está abraçando a causa. Então realmente é muito bonito de ver, né? É muito gratificante. Enfim, agora é o momento então de vocês deixarem as suas considerações finais, a começar aqui pelo Eric. Pode olhar naquela câmera ali, tá? Naquela ali, ó. Tá. Fica à vontade, deixa um recado aí pro pessoal da empresa, da clínica, da família, enfim. Beleza. Bom, agradecer a oportunidade, foi muito legal o bate-papo. Eu sou menos falante dos três, eu sou mais tímido, mas um abraço para minha família no geral, né? Pai, mãe, irmão, irmã, meus filhos em especial, para minha esposa Andréia, um beijão. E a gente está à disposição lá na clínica para atender quem precise. Inclusive, enquanto nós estávamos aqui, né, conversando, falando de todas essas curiosidades, essas histórias que vocês trouxeram aqui, todos os contatos, site, né, enfim, as redes sociais foram aparecendo aqui ao longo do episódio também. Então, né, fiquem tranquilos em relação a isso. E agora é o momento para quem que a gente vai falar agora? O Luquinha, vai ser o seu Adolfo ou o Fábio?
o Fábio. Agora é o seu momento, Fábio. A gente vai ouvir agora um pouquinho da sua dedicatória ao pessoal da fábrica, que você coordena aí, que você está à frente aí de toda a equipe, dos colaboradores, enfim. Um recado para os seus familiares também. Fique à vontade. Aquela câmera ali é a sua. Então, também agradecer a oportunidade de estar aqui, fazer esse bate-papo. O meu agradecimento à minha família sempre, que é a base de tudo, mas para os colaboradores é o que eu falo diariamente, né? Cada batalha que a gente entra, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que entrar de corpo e alma. Se a gente vai assinar embaixo daquilo, que seja assinar em cima do que a gente se orgulhe e daquilo que a gente faz com prazer. Né? Porque se não for dessa forma, é melhor não entrar na batalha e escolher uma outra, tá bom? Um abraço para todos. E agora, seu Adolfo, chegou a sua vez, hein? É o momento... é o momento que o patriarca vai falar agora. É o momento mais difícil de eu falar. Porque é uma história longa, que nem todos conhecem. Eu digo que a minha trajetória me transformou há muito tempo em um homem muito feliz. Alguns não acreditam nessa felicidade, mas é um fato. É quando você vê que você criou situações favoráveis, você ajudou alguém, você não passou por acaso nessa vida. E eu repetiria tudo novamente. Pareceu uma loucura quando eu casei com 22 anos com a Laura, minha esposa. Mas eu acho que no nosso convite de casamento estava lá. Sabemos que vai ser uma trajetória difícil, mas estamos dispostos a enfrentar. E foi o que nós fizemos nesses 52, quase 53 anos de casado. Aos 5 anos, eu aprendi um ditado. Trabalham em vão os que trabalham pensando na glória. Está num livro chamado Homens que Fizeram o Brasil. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com amor. Eu particularmente tive uma felicidade muito grande por ter me apaixonado pela implantodontia. E foi isso que me alavancou para tudo que eu consegui. E, como eu já disse antes, eu repetiria tudo isso novamente. Agradeço aos meus filhos, muitas vezes, por me aturarem, porque é certo que eu tenho meus defeitos, mas tenho comigo que eu possuo mais qualidades do que defeitos. Adoro todos eles. Minha família, que eu estimo, como disse o Fábio, família é tudo. E obrigado a vocês por essa oportunidade de estar aqui. Não consegui segurar o meu sentimento, porque ele vem do fundo do meu coração. Beijo. Ah, meu Deus do céu. Senhor Adolfo, não estava na programação fazer isso comigo. Eu falei que eu sou uma manteiga derretida. O Lucas também estava emocionado ali, que eu vi, viu? Eu vi seu olhinho cheio d'água. Esses momentos, assim, eles são realmente muito inevitáveis, eu acho. Né? Porque quando a gente traz, né, a trajetória de uma empresa, a gente não está falando só do empreendedorismo, a gente está falando das pessoas que estão envolvidas. E todos nós somos puros sentimentos, né? Eu acho que cada um carrega uma história e é muito linda a trajetória de vocês. Seu Adolfo, o senhor me deixou emocionada mesmo. Que bom que existe essa sensibilidade. Eu acho que é isso, pelo menos é o que eu acredito. Eu acredito que a sensibilidade é o que salva ainda a humanidade. Sim. Pena que nem todos são assim. Mas eu acho que é isso que transforma, é isso que faz a gente ter empatia, é isso que faz a gente olhar para o próximo com um olhar de amor. E vocês trabalham com isso, né? É o que a gente estava falando da transformação de vida que vocês geram, né? E às vezes vocês acabam não tendo o retorno
de todos os clientes e todos os pacientes que vocês já transformaram, mas é sabido que isso acontece, né? E é muito mágico a área que vocês atuam, assim, muito mágica mesmo. Parabéns, sucesso cada vez mais. Dá para notar que vocês amam o que vocês fazem, né? Obrigado. E a gente deseja cada vez mais sucesso, mais prosperidade, que as próximas gerações consigam realmente conduzir da melhor forma, com todos esses valores e os princípios que vocês têm, que são realmente fantásticos. Obrigado. As portas aqui da Global estão mais que abertas para vocês voltarem em uma outra ocasião aí com novas tecnologias. Quem sabe com a outra geração, já, né? Já trazendo aí novas tecnologias e tudo mais. E cada vez mais sucesso e muita prosperidade, muita saúde, principalmente. Muito obrigado. Tá bom? Ótimo. Obrigada por tudo. Obrigado. E a você que acompanhou esse episódio com a gente, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação também. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você conhece. Compartilhe essa história aí que eu sei que vai ser muito válida. E a gente se encontra, obviamente, no próximo episódio, às 8h08 da noite. Então, não perca. Até mais. Tchau.